antes. Fale, Senhor, de forma que nunca falou antes. Que saímos daqui, meu Deus, impactados pelo poder da tua palavra. É a minha oração nessa noite, em nome de teu Filho Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Graças e paz, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. A paz de Deus. Amém. Ótima noite a todos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 16. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 16. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 16. Se alguém tiver sem Bíblia, nós temos Bíblias aqui também. Há um sinal famoso, cadê os diáconos? Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fica na palavra. Você vai ficar bem. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo de número 7. Quem encontrou João, diga amém. Amém. Capítulo 16, diga aleluia. Aleluia. Só os que estão visualizando o versículo 7, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 3, vocês estão vendo? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Glória a Deus. Um pouco, e não me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora.
Que o teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra. Que a tua palavra, que é vida e que é poder e que é unção, que é unção e que é graça e que é salvação para todo aquele que nele crê, seja semeada no coração da tua igreja. Levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco. Não permita, meu Senhor, voltar atrás aquele que no seu coração tem pensado em retroceder. Mas nesta noite, pelo poder da tua palavra, debaixo da graça, da unção do teu Espírito, possamos avançar por caminhos mais excelentes. Que a tua palavra seja semeada em cada coração e venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Vou pedir uma gentileza muito simples para todos que estão aqui. Antes de você se assentar, pegue na mão aí de 2, 3 pessoas. Fica que bom que você veio essa noite. Nesta noite eu quero falar sobre o Consolador. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, havia trevas e abismos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Consolador foi o primeiro missionário do Pai. O Espírito Santo aceitou o desafio de vir para uma terra sem forma, de vir para uma terra vazia, de vir para uma terra em trevas, de vir para uma terra com abismos. O Pai disse: eu tenho uma missão para você, Espírito, meu amado Espírito. Ele disse: qual é a missão? Eu quero te enviar para a terra. E ele disse: pode me enviar, porque eu vou mudar a história daquele lugar. Eu quero dizer para você que veio aqui esta noite, que não existe trevas mais densas do que existiam no princípio da criação. O Espírito Santo é especialista em coisas sem formas. O Espírito Santo é especialista em coisas vazias. O Espírito Santo é especialista em trevas. E o Espírito Santo é especialista em abismos. De Gênesis a Apocalipse, o Consolador, o Espírito Santo trabalha. E ele vai trabalhando, dando forma àquilo que está sem forma. Ele vai trabalhando, enchendo aquilo que está vazio. Ele vai trabalhando, trazendo luz aonde há trevas. Ele vai trabalhando, criando pontes aonde existem abismos. O Espírito Santo, ele trabalhou até o capítulo de número 6 de Gênesis. No capítulo 6 de Gênesis, o Pai diz: o meu Espírito não vai mais contender com o homem, porque o Espírito Santo é muito sensível. O Espírito Santo não é fraco. O Espírito Santo é Deus. Mas o Espírito Santo tem uma sensibilidade muito grande. Quem visitava Adão e Eva no jardim do Éden não era o Pai e nem o Filho, mas era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que nos ama tanto, que não respeitou a lua de mel do casal. Ia lá todos os dias ele estava lá, todos os dias. E a Bíblia diz que ele ia na viração do dia, para saber o relatório daquele dia, como foi aquele dia, como foram as coisas, até que um dia, Adão e Eva se desligaram de Deus, desobedeceram ao Senhor, influenciados pela serpente. A mesma divisão que a serpente causou nos céus, e você sabe do que eu estou falando, na rebelião dos anjos, ela também causou no Éden do homem. No Éden
Meus irmãos, vocês estão aqui de coração, diga glória a Deus. Glória a Deus. Será que Deus não estava vendo Adão? Mas Adão, quando Deus disse: Adão, onde estás? O Espírito Santo, o Consolador, estava dizendo assim: Adão, aonde você está? E não está mais ligado a mim. Aonde você está que eu não te encontro mais em mim? Porque hoje o Espírito Santo está em nós, mas no princípio era nós que estávamos nele. Ele nos vestia, era uma roupa espiritual. Mas Adão, assim como os anjos do céu, quebraram o relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a partir daí o homem foi decaindo moralmente, espiritualmente, cada vez mais mergulhado no pecado. Mas o Espírito Santo contendia com o homem. Foi o Espírito Santo, foi o Consolador que falou com Caim antes dele matar o seu irmão e disse: Caim, por que você está cabisbaixo? Se você não agir corretamente, Deus não vai aceitar o seu sacrifício, o Pai não vai aceitar o seu sacrifício. Mas se você continuar com a servidura, o pecado já está à porta. Caim leva o seu irmão para o campo e mata Abel. Você conhece muito bem essa história. E o Espírito Santo continua trabalhando, até que em Gênesis capítulo 6, Deus decide sepultar a terra. E Deus diz assim: o meu Espírito não vai mais ficar contendendo com o homem. E Deus dos céus olha para a terra e acha graça em um homem chamado Noé. E diz: Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Mas não foi porque Noé era lento, ou porque a arca era tão grande e demorava tanto tempo, não. Porque Deus é um Deus misericordioso, Ele é longânimo. Sabe, Ele é longânimo, o juiz de Deus, sabe? Ele vai jogando para frente. Eu quero dizer para você que Deus é benigno, e que mesmo que o homem não saiba nada de Deus, Deus sabe desse homem. Tudo que o homem tem de bom vem do Pai Celestial, vem do Pai das luzes. As pessoas entram nas faculdades públicas. Eu fiquei 11 anos na Universidade de São Paulo. Você pode crer numa cebola, que eles vão te aplaudir, mas se você falar que crê no Espírito Santo, se você falar que crê em Jesus, eles vão te criticar. E eles pensam que tudo que eles têm nele, tudo que eles fazem, diz respeito a eles, é por mérito, é porque eles conquistaram, mas quem dá a vida é Deus. Tudo começa com vida, tudo começa com a sua saúde, e tudo vem do Pai Celestial. E o Pai Celestial não se importa se o homem não sabe nada dele, Ele sabe do homem. Jesus morreu na cruz por nós, enquanto ainda estávamos longe. Quem aqui daria a sua vida por pessoas que nem se importam com você, que não gostam de você, que viram as costas para você? Jesus entregou a sua vida. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 6, então, o Espírito Santo sobe. E ele não quer se sentar no trono. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: o Espírito Santo é Deus. Não existe primeiro, segundo e terceiro. Nós aprendemos na cultura: primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito. Não tem primeiro, segundo e terceiro. Todos são um. O Pai é primeiro, o Espírito é primeiro e o Filho é primeiro também. Glória a Deus. Todos têm a mesma glória. Todos têm o mesmo poder. Eles não são três deuses, são um Deus. Porque o Espírito é que os une. O Espírito está no meio. Nós só temos uma passagem na Bíblia que mostra a posição da divindade. Você quer ver? Quer que eu mostre para você? Eu vou te mostrar para você poder respirar um pouco. Vamos lá, meu. Vai para o texto aqui que nós vamos voltar. Abrir Apocalipse rapidamente. Glória a Deus. Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, capítulo 22, último capítulo. Apocalipse capítulo 22, só aqui que nós vamos ver a posição da divindade no trono. Hoje, no princípio
havia um trono do Pai. O Filho estava no seio do Pai. O Espírito estava no seio do Pai. O Verbo, que é Deus, se fez carne. E a partir desse momento, ele tem um corpo físico. E quando ele cumpre toda a sua obra aqui, ele sobe aos céus e não volta mais para o seio do Pai e nem para o trono do Pai. O Pai prepara um trono para ele. Então lá no céu hoje nós temos 2 tronos. Se você estivesse de frente aqui, você veria o trono do Pai aqui desse lado, do seu lado direito, e o trono do Filho deste lado. Agora, aqui, na minha perspectiva, o Filho está à destra do Pai, à direita. Então, nós temos 2 tronos: o trono do Filho e o trono do Pai. Agora veja, Apocalipse 22, versículo 1. Quem está visualizando, dá glória. Glória a Deus. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então saíam águas, e saem águas até hoje. Diga assim: saem águas. Diga assim: do trono do Pai, e do Cordeiro. O Cordeiro é o Filho. E por que ele diz do trono do Pai? Por que ele não fala do Pai? Por que não? Porque o Pai é luz. O Pai é um fogo, o Pai é uma glória, o Pai não tem corpo da divindade. Pai, Espírito e Filho, o único que tem um corpo físico hoje, quem é? Jesus. Então quando João olha, ele vê água saindo do trono do Pai, mas ele também vê água saindo do Cordeiro. Então veja que entre o Pai e entre o Filho tem águas. As águas estão jorrando, elas saem e se unem e vão embora. E para onde elas vão? Diga, para onde? Segura aí. Vamos lá para João capítulo 7. Volta lá para João, por favor. Capítulo 7. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7. Vamos mexer essa Bíblia aí. Deixa eu mover essas páginas. Vamos lá, João capítulo 7. Versículo 38. João 7, 38. Quem está visualizando a palavra? Glória a Deus. Quem está visualizando esse texto, diga aleluia. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Glória a Deus. Olha o 39. E isso disse Jesus, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória a Deus. Você quer receber o Espírito Santo? Glorifica Jesus. Glória a Deus. Você quer receber o Espírito Santo? Precisa de 2 coisas. Número 1, crê em Jesus. Glória a Deus. Você quer receber o Consolador?
partir do versículo de número 7, todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo conhece as suas dores. No passado, nos dias de Israel, havia um Deus que eles chamavam de Adonai, que se manifestava para eles, que é o Pai. De vez em quando aparecia o anjo do Senhor, que é o Filho, mas ele ainda era uma teofania, Cristo. Nós chamamos na teologia, ele não tinha se encarnado ainda. Depois o Filho vem e anda nessa terra, foi o maior avivamento de toda a história. Foram os dias que Jesus andou nessa terra. Mas em terceiro lugar, vem agora o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Você sabe o que quer dizer Pentecostes? Pentecostes é no dia da colheita, a festa da colheita. No dia da festa da colheita, o Espírito desce para te fazer subir, para te tirar dessa miséria, para te tirar desse pecado, para te tirar das suas crises, para mostrar para você quem você é de verdade, para revelar a sua imagem de Deus, para resolver os seus problemas de ordem interna e externa. Ele desceu em Pentecostes e ele está até hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está em João capítulo 16? Glória a Deus. Volte um pouquinho no 14. Volte um pouquinho no 14. Versículo 16. 14 e 16. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Veja. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, para que fique convosco, para que fique convosco, só para que essa passagem aqui não, para sempre. Glória a Deus. Para sempre. Para sempre. Olha, veja o versículo de número 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus fez esta promessa, ele disse, Evandro, o Espírito da verdade habita com. Mas ele disse assim, isso aqui é muito instável, porque ele habita com, aí depois ele sobe e ele volta de novo. Mas eu não quero mais isso. Eu não quero que você tenha mais instabilidade. Eu quero resolver o seu problema. Eu quero que você tenha estabilidade a partir de agora. Então ele não vai habitar com, ele vai habitar em você. Glória a Deus. Aleluia. E agora ele vem, todo aquele que crê em Jesus de todo o seu coração, que entrega a sua vida a Jesus, que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que o recebe como seu Senhor, dono, diga dono, porque Ele comprou, Ele nos comprou com o seu sangue, Glória a Deus. Ele derramou o seu sangue naquela cruz, sangue inocente para nos comprar, esse era o preço. Ele foi fiel até o fim, Ele nunca pecou, Glória a Deus. Ele era Deus e era homem. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, e sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se do quê? Da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, do seu todo-poderio. Glória a Deus. E ele continua dizendo, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, Glória a Deus. até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Ele é Deus. Ele derramou o seu sangue por amor a você. Ele derramou o seu sangue por amor a você. Sabe, Deus não quer robô. Todas as gerações, em todos os períodos, há um processo de eleição. Lá na eternidade, Deus criou os anjos.
um estrago. E o cara não é brincadeira não, porque não era o Zé das Couve que estava sentado no trono, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você já leu a Bíblia, você vai ver que a palavra diz que num dia, num determinado dia, 2/3 de todos os anjos decidiram ficar com Deus, mas 1/3 acompanhou o anjo de luz. Agora, veja, uma coisa é eu dizer, você quer escolher entre o José e o Joaquim, quem você escolhe? Outra coisa é dizer, você quer escolher entre o Deus Todo-Poderoso e esse querubim aqui? Então veja que ele não é brincadeira não. Naquele dia, diga assim, naquele dia, foi o processo de eleição dos anjos. Porque anjo não é robô. Anjo emite comportamento, ele pensa, ele analisa. Ele olhou para Zacarias, o pai de João Batista, e disse assim: ué, você não está crendo no que eu estou falando? Por que ele disse isso? Porque ele analisou as palavras, porque ele viu o jeito, porque ele viu o comportamento. E ele disse assim: você sabe quem eu sou? Para Zacarias: eu sou o Gabriel, o secretário do Pai. Eu assisto diante do Pai e eu venho aqui te trazer essas boas novas. Você não está crendo? Escute, você vai ficar mudo até que o teu filho nasça. Lucas capítulo 1. Então quer dizer que os anjos emitem comportamento. Não é robô. E Deus também quer que você não seja robô. Ele está te dando tempo para você decidir. Esse é o nosso processo de eleição. Pastor, quando é que acaba o nosso processo de eleição? O dia que você expirar, o dia que o fôlego de vida sair, o dia que o teu corpo cair aqui nessa terra, acabou o teu processo de eleição. Ninguém sabe. Eu faço velórios dioturnamente, sempre a gente está fazendo velório, e todas as vezes eu falo, vou lá no pé do defunto, bato lá no caixão, e eu falo assim: olha, aqui atrás tem uma fila que não tem etnia, que não tem posição social, que não tem cultura, que não tem nada. Ninguém sabe quem vai ser o próximo. Ninguém sabe. Glória a Deus. Ninguém sabe se vai acordar amanhã cedo. Ninguém sabe se vai conseguir chegar em casa hoje. Glória a Deus. Só Deus sabe. Mas então o que você guarda dessa terra? Longe dele. Glória a Deus. Porque morte, você não é esse corpo. Você não é, e você sabe disso. Você olha no espelho e você fala: meu Deus, como o tempo passou. Mas eu me sinto, nossa, eu não sou esse aqui não. O que é isso? Isso aqui? Não é assim. Eu não sou assim, gente. Eu não me sinto assim, mas meu cabelo está branco. Porque você não é essa caixa. Você não é esse corpo. Você habita nele. Glória a Deus. Você se move nele. Mas você não é. Você é uma alma vivente, diz a palavra. Glória a Deus. Você diga assim: eu sou uma alma. Eu sou uma alma. Que tem um espírito. E habita em um corpo. Escute o que a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 12 diz que quando a pessoa expira, o espírito volta para Deus que o deu. O corpo volta para o pó. E a alma? Se tiver selada com o Espírito Santo, sobe para o paraíso. Se tiver sendo o selo do Espírito Santo, desce. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que é um ponto de carochinha? Que sentido? Em nós vivemos 50, 70 anos depois de deixar de existir? Tudo isso aqui é pedagógico. Eu fico impressionado, porque as pessoas passam a vida toda estudando, doutora Andréia, estudando um livro de direito penal, direito civil, Valdemar dessa grossura, livros de fisiologia, biologia, tudo dessa grossura, e reclama de ler um livro que vai falar de um Deus que ele não existe em eternidade, ele é Deus, e
Meus irmãos, tome essa decisão por Jesus. Glória. Isso não é brincadeira, não. Isso é sério. Glória a Deus. O diabo você pode crer em quem você quiser. Eu creio nisso aqui. Eu creio nesse lenço. Tudo bem, pode crer, você tem todo direito. Eu creio nisso aqui. Tudo bem, você tem todo direito. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho, singular. Eu sou o caminho. 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 A verdade e a vida. Ninguém, nem o bom, nem o mau, nem o rico, nem o pobre, nem o que faz boas obras, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Glória a Deus. Achando que é brincadeira? Fala mais. Aleluia. Quanto vale sua alma? Porque um dia eu ouvi uma pessoa falar assim: não, se eu estivesse no caminho errado, Deus não me abençoava tanto. Será que é Deus? Quanto vale sua alma? Um carro, uma casa? Fama? Mulheres? Homens? Quanto vale? A Bíblia diz que o homem comprava pérolas, encontrou uma pérola preciosa, ele disse assim: não, tudo isso que eu tenho não vale essa preciosidade. Ele abriu mão de tudo para ter aquela pérola. Esse homem é Jesus. Glória a Deus. Ele abriu mão de tudo é a cruz, para nos ter. A pérola somos nós. Glória a Deus. Ele entregou tudo por você. Agora eu te faço uma pergunta nessa noite. Você está disposto a entregar tudo por Ele? Glória a Deus. Carteirinha não vai te salvar. Ficha de membro, água da rocha, não vai te salvar. Nem de nenhum ministério dessa terra. A sua fé é individual. Não é coletiva. A fé para a salvação é individual. Cada um tem que ter a sua experiência. Cada um tem que ter o seu momento. Cada um. Veja o capítulo 16 de João. Faltam uns 5 minutos e meia. Fala mais. Veja capítulo 16. Versículo de número 18. Quem está visualizando aí? Versículo 18. Se você quiser, se você é um estudioso, nossa, não tenha medo de marcar a sua Bíblia. Pode riscar mesmo. Faça um círculo aí em volta do 18 e coloca assim, número 1. Essa é a primeira função do Espírito Santo, do Consolador. E o texto diz assim, ó: e quando Ele vier, quem? O Consolador. E quando Ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá, diga convencerá. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, 16:8. Vocês estão aí? É o 8, né? O pessoal está ficando fraco, hein? É o 16:8, ó. Quando Ele vier, convencerá o mundo. Diga o mundo. Então veja que a primeira obra do Consolador, do Espírito Santo, é para com o mundo. Do pecado, da justiça e do juízo. Diga convencer. O que é um convencimento? O que convence uma pessoa?
estou bem aqui. Eu sei que eu estou errado, mas eu quero ficar aqui. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que você me convenceu, mas convencer alguém não é levar essa pessoa a arrependimento. Convencer uma pessoa é simplesmente mostrar para essa pessoa o caminho que essa pessoa está, a situação que essa pessoa está. Levar a luz para essa pessoa poder entender aonde ela está. É por isso, meus irmãos, quem está aí? É por isso que nenhum homem e nenhuma mulher é inexcusável diante de Deus. Porque se você não tivesse condições de entender essas coisas que eu estou falando para você nessa noite, você não poderia ser julgado e nem julgado. Existe um momento na vida do homem e da mulher, sabe, que Deus te chacoalha, que Deus fala com você, que Deus fala lá dentro. Não é a voz do pastor, não é uma voz externa, é uma voz interna, é a voz do Espírito Santo dentro de você. E ele fala assim: filha, filho, eu tenho uma vida melhor para você. Filha, filho, olha, eu dei a minha vida por você na cruz. Filho, filha, vem para mim, vem mais para perto. E a gente faz vistas grossas, faz de conta que não está ouvindo nada, continua levando a nossa vida de qualquer jeito. Vocês estão aí, meus irmãos? Mas ele convence. Ele convence. Ele convence. Ele fala com a mulher lá na cama do motel. Ele fala: minha filha, eu tenho uma família para você. Eu tenho um marido que te ama. Olha aqui, meu jovem. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma esposa para você, eu tenho filhos. Eu tenho uma família que vai te dar prazer de verdade. Uma coisa sólida, permanente. Ele fala com o homem na mesa do bar. Ele fala. Quantas vezes eu jogando sinuca, tomando da número 1 a 51 e vi os clientes passando. Aí eu ficava esperando o pessoal jogar e olhava, mas nossa, os clientes vai para a igreja. Ele lá dentro de mim, ele gosta assim, sabe? Rapaz, o que você está fazendo aí? Vai também. Aí quando estava os meus pensamentos, eu falo assim: ó, sua vez, eu lá. Jogar. Quantas vezes? Um dia uma senhora passou na rua e parou. Eu estava com um copo de caipirinha na calçada de casa. E ela olhou para mim e falou assim: meu filho, a vida não é só isso. Glória a Deus. Ela com a Bíblia na mão. Eu disse assim: muito obrigado, obrigado. Ela foi embora. Mas não era aquela mulher, era o próprio Espírito Santo falando comigo, era Deus falando comigo. Você já conhece um lado da vida? Escuta aqui! Você já conhece um lado da vida! Deus quer te revelar outro lado! Glória a Deus. Tem um lado que você já conhece e conhece muito bem. Agora Deus quer te mostrar um outro lado que você ainda não conhece. Glória a Deus. O Espírito Santo, quando ele vier, número 1, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. É pecado não crer em Jesus. Vocês estão aí, meus irmãos? Glória a Deus. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Jesus não é um amigo nosso. Nós temos muitos amigos. Eu digo assim, nós temos muitos, né? Porque estou falando coletivo aqui, mas eu sei que a amizade hoje é uma coisa muito rara, uma verdadeira amizade. Mas Deus prepara amigos para nós. Amigos que dizem assim: olha, se você precisar de mim, estamos juntos. E nos ajuda mesmo. Nos momentos difíceis, a gente nos ajuda, a gente também ajuda. E assim, só que chega um momento, tem um momento que você liga e cai na caixa postal. Sabe, tem momentos que nem o seu amigo, que gosta tanto de você, pode te ajudar. Agora Jesus, diga Jesus. Jesus não é um dos nossos amigos, que uma hora pode nos ajudar e outra hora não pode nos ajudar. Jesus sempre vai poder nos ajudar. Glória a Deus. Sempre, Ele sempre terá resposta para os nossos problemas. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Socorro bem presente
presente nos momentos de angústia. Glória a Deus. Hoje é muito natural estar angustiado, aflito. Mas ele diz assim: eu sou o teu socorro nos momentos de angústia. Não teu pai, tua mãe, não teu vizinho. Sou eu. Glória a Deus. A primeira obra do Consolador é essa: convencer o mundo. Mas ele vai dizer, veja, no versículo de número 13: quem está aí? Glória a Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, diga comigo, o Espírito da verdade. Espírito da verdade. Meus irmãos, Glória a Deus. eu dei aula de filosofia, sociologia, mas como meu professor, já tive aula nessas matérias, meus cursos, e fui convidado e fui dar aula aqui no colégio, um tempo, a cobrir um professor, só para cobrir mesmo, depois. Mas aí eu dizia para os alunos assim: gente, vai falar do iluminismo. O que é isso? Não, agora tudo era religiosidade, a igreja não permitia a arte, a igreja queria dominar sobre a ciência, sobre tudo. Mas agora não, agora é o homem do centro, agora é o pensamento, agora, sabe, é o homem que tem liberdade, agora nós vamos fazer do nosso jeito. Deixa eu falar uma coisa para você: vocês pensam de todo o coração, você que está aqui hoje, você pensa que Deus teve parte com tudo isso que aconteceu, com essa opressão, com essa limitação da criatividade, com esses martírios, com a Inquisição? Você pensa que Deus está nesse negócio? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa da religião. A religião vem do latim religar, que quer dizer religar o homem a Deus. Quem criou isso? Quem criou? O homem. Não foi Deus. Por isso nós temos muitas religiões. Diga por quê? Porque as pessoas são diferentes. Cada um fica na sua. Cada um escolhe um caminho. Cada um vai do seu jeito. Cada um faz uma determinada coisa para tentar chegar lá, mas ninguém consegue. Então Deus, o Pai, olhou do céu e falou: não, nós nunca vamos chegar aqui na religião. Vamos descer para buscar. Então Jesus desceu e se fez homem e habitou entre nós. A religião compete com Jesus. Jesus diz assim: eu sou o caminho. A religião diz: não, tem muitos caminhos. Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A religião diz: olha, todos os caminhos levam a Deus. Foi o povo de Deus, foram os cristãos, homens cheios do Espírito Santo, que fundaram as maiores universidades do mundo. Porque a luz é sinônimo de conhecimento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por quê? Porque quando você está na ignorância, você chora. Mas quando a sua mente é iluminada... Glória a Deus. Opa, eu sei o que eu vou fazer agora. Eu achei uma solução. Glória a Deus. Deus ama o conhecimento. Ele é a própria sabedoria. Agora o homem vem com essa conversa furada, tira Deus do cenário. Mas eu disse no começo dessa mensagem: não importa que o homem não saiba do lado de Deus, Deus sabe do homem. Deus sabe. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer relacionamento. Relacionamento. Ele diz assim: eu sou o caminho, tem que entrar. E aqui eu falo da segunda função do Espírito Santo. A segunda função do Consolador, versículo 13. Mas quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Impactante. Tem quantos minutos? Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo cada
Giovanni, cada um tem sua verdade. Não, é verdade para você, isso aí para mim não é. O que é isso? É relativo. Mas no reino de Deus, tudo é absoluto. Fica assim, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Então veja que o próprio Deus, ele não tem uma verdade, ele é da verdade. Não somos nós que temos uma verdade, Marcos. É a verdade que nos tem. Porque a verdade é Cristo. Como é que você se posiciona num mundo como esse? Sem ferir ninguém. Você é um embaixador. O que o embaixador faz? Ele tem que estabelecer o reino dele aqui. O reino que ele representa. Olha, o que você pensa do homossexualismo? O que você pensa? 2 homens viver juntos, 2 mulheres. Você acha isso certo? Olha, o embaixador não tem opinião própria. Qual é a sua resposta? Você vai dizer: olha, vou te falar uma coisa, o reino que eu represento, da onde eu vim e para onde eu vou, isso é pecado. É a palavra que diz. Agora, a segunda função do Espírito Santo é essa. Diz, olha, veja, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que verdade é essa? Diga, que verdade é essa? Que verdade é essa? A palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A verdade é a palavra. Glória a Deus. A verdade é o Cristo. Então, qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é nos guiar nessa palavra. Pastor, eu leio a Bíblia da sono. Pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você der lugar para o Espírito de Deus na sua vida, ele vai te guiar. Glória a Deus. Em toda a verdade. Ele vai te guiar na palavra. Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te guiar. Ele veio para isso. Glória a Deus. Ele veio para guiar a igreja em toda a verdade. Para ensinar. Ele é o nosso mestre. Glória. Vocês estão aí, pastor? Glória a Deus. Diga assim: a palavra de Deus A palavra de Deus é uma semente. é uma semente. Mas a revelação da palavra, Mas a revelação da palavra que vem pelo Espírito, vem pelo Espírito. é a vida da semente. É a vida da semente. Glória a Deus. Então, a segunda fase dele é a segunda obra do Consolador, é nos guiar em toda a verdade. Mas em terceiro lugar, versículo 14: ele me glorificará. Jesus falando, porque há de receber do que é meu, a igreja, Glória a Deus. Glória a Deus. e vos há de anunciar. Glória a Deus. Capítulo de número 17, eu vou encerrar. Aleluia. Capítulo 17. Versículo 1. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glória a Deus. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Lembra de João 7,39? Porque o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não ter sido glorificado. Jesus precisava ser glorificado para que o Espírito Santo fosse dado. Glória a Deus. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus. Aleluia. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado
toda a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus. Quem está aí? O Espírito Santo está aqui nessa noite. Há 2000 anos atrás, Jesus enviou o Consolador. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos guiar em toda a verdade, em toda a palavra. No Antigo Testamento, durante o dia, ele era a nuvem do povo de Israel no deserto, para que o sol não os queimasse. Mas durante a noite no deserto a temperatura cai muito. Ele se transformava em coluna de fogo. Foi o Espírito Santo que guiou os reis até onde Jesus estava com Maria quando ele nasceu. A estrela, diga a estrela. Diga assim, a nuvem, a coluna de fogo e a estrela. Não estão mais em cima, estão dentro de mim. O Espírito Santo veio para te guiar, para nos guiar. O Espírito Santo não vai aceitar que você viva a vida antiga que você vivia. Sabe aquela plaquinha que põe assim, estamos sob nova direção? Quando você entrega a vida para Jesus, tem uma plaquinha aqui no espiritual que vai nas suas costas. Assim. Nas costas está escrito, estamos sob, aliás, na frente está escrito, sob nova direção. E nas costas está escrito, estamos em obra. Você passou, né? Fez alguma coisa. Todos nós estamos passando por um processo. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, o Espírito Santo podia ficar no trono. Ele podia ficar lá. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas se ele ficasse lá, nós íamos ter uma vida mirrada aqui, uma vida difícil. Poderíamos ser salvos no final, porque cremos em Jesus, sim. Mas teríamos uma vida derrotada. A vida do Espírito Santo para a terra é a garantia de que Deus quer que você tenha uma vida de sucesso. O Espírito Santo é especialista em comunicação. Às vezes o marido fala, a esposa não entende. Sabe, a esposa fala, o marido não entende. Os filhos estão falando com os pais, parece que um fala hebreu, o outro fala grego. Mas o Espírito Santo pode mudar tudo isso. Esse é o ministério do Espírito. Esse é o ministério do Espírito. É Ele que está aqui na terra. O Pai e o Filho estão no trono, mas o Espírito está aqui. Ele quer te ajudar a se relacionar melhor com a tua esposa. Ele quer te ajudar a se relacionar melhor com os teus filhos. Ele quer te ajudar a se relacionar melhor com o teu marido. Ele quer te dar criatividade para que você tenha sucesso no seu trabalho. Sabe, Ele quer renovar suas forças. Nós tivemos um final de semana muito puxado. E hoje, bem cedinho, fui para Andradina. Depois voltei, cheguei lá quase 4 horas. E fui meditar nessa palavra. Minha vontade era de dormir. Mas eu falei assim, Espírito Santo, renova as minhas forças. Ele renovou. Estou firme aqui, eu vou até meia-noite. Glória a Deus. Fala mais. Estou firme. Porque o Espírito Santo quer nos ajudar. Ele veio para você ter vitória. O Espírito Santo conhece o passado, o presente e o futuro. Sabe, o Espírito Santo não vai deixar você cair em nenhuma armadilha. O Espírito Santo não vai deixar você cair em nenhum laço. O Espírito Santo vai te guiar. Ele tem um caminho novo para você. Ele tem um caminho novo para você passar. Ele tem um caminho novo para a sua família. O Espírito Santo quer liberar poder sobre a sua vida. Sabe, quando você levantar suas mãos cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e colocar a mão nos enfermos, Ele vai curar. Ele vai curar. Ele vai libertar aqueles oprimidos. Porque o diabo tem muitos escravos aí, pessoas que estão oprimidas. Mas o Espírito Santo quer libertar. O Espírito Santo vai te ajudar a amar mais. E eu quero dizer uma coisa aqui: o amor não tem a ver com o seu jeito de ser. Tem gente que chora fácil, ri fácil,
por causa do seu temperamento, é extrovertido. Mas tem pessoas que é mais introvertida, é difícil de rir, é difícil de chorar, sabe? A pessoa é mais. E aí, não, você tem que amar mais. Não, amor é um verbo. Amor é você levantar a poupança daí e fazer alguma coisa por alguém que está necessitado. Amor é você não se irritar, porque você de repente tem que prestar um socorro para alguém, porque você tem que fazer alguma coisa para alguém. Sabe, isso que é amor. Amor não é sentimento, amor é ação. Agir. Mas o Espírito Santo quer te ajudar. Sabe, nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, talvez você pense, eu vim aqui a convite do meu amigo, da minha amiga, não. Você vem aqui a convite do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós vamos adorar o Senhor agora. Eu queria que você ficasse sentadinho onde você está. Se Deus falou com você, eu queria que você falasse com Ele alguns segundos. E depois nós vamos nos colocar de pé, eu vou orar por você. Mas eu queria que você falasse com Deus. Sempre quando Deus fala conosco, Ele espera que a gente fale com Ele. Sabe, o Espírito Santo é o Espírito da revelação. Quem tem o Espírito de Deus não consulta o nosso. Não fica perguntando da sua vida para ninguém. Ele vai te guiar. A palavra de Deus nos mostra algumas promessas para o homem, mas só o Espírito Santo vai te revelar as promessas específicas para a tua vida e o tempo do cumprimento de cada uma delas. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Que você falasse com o Espírito Santo.